nossos irmãos com a paz poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos todos nós felizes, contentes por esse privilégio que Deus concede a todos nós de podermos estar aqui na casa do nosso Deus. Nessa noite nós iremos pensar um pouco da palavra de Deus, cujo tema, o que lhe falta é Jesus. Quando eu li a princípio, na leitura, quando diz da seguinte forma: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Jesus exorta para nós essa palavra, para nós ir até Ele. E nós vivemos, infelizmente, em uma sociedade onde as pessoas têm buscado tantas coisas, bens materiais, porém, diante de conseguir o que deseja, não tem ido atrás de Jesus. Outros têm ido aos prazeres da vida, que tem lhe ofertado a Ele, e diante de ter ofertado algumas coisas, infelizmente as pessoas esquecem da presença de Deus na sua vida. Por isso, nessa noite, o que lhe falta é Jesus. Quando nós trazemos para alguns anos atrás, no ano de 2021, quando surgiu a pandemia no país e no mundo, comércios foram fechados, igrejas também foram fechadas. Nós cristãos ficamos sem deslocar da nossa casa para ir para a igreja em um período de 90 dias. E a questão é, 90 dias nós ficamos sem ter ido à igreja. Algumas pessoas fizeram culto nas suas casas, não deixando assim de pregar o Evangelho de Cristo. Mas, amados, diante do que aconteceu lá atrás, do que nós estamos vivendo hoje, às vezes as pessoas têm perdido a oportunidade de estar com Jesus. Quantas igrejas as portas estão abertas, mas nem todos querem ir para a igreja para ouvir o que Jesus tem de falar. E por isso Mateus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amado, Jesus, Ele faz um convite: vinde a mim. Quantas pessoas estão com o seu coração amarrado? Quantas pessoas têm descido à sepultura sem saber da existência de Jesus? Quantas pessoas têm deixado de saber de Jesus entrar na sua vida e fazer morar? O que lhe falta é Jesus. E por nós ser pregadores do Evangelho, muitas das vezes nós perdemos amigos por falar de Jesus. Quando você fala de
não querem saber de você mais. O que lhe falta é Jesus. E certa vez Jesus, fazendo um convite às pessoas, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa, e com ele cearei, ele comigo. Quando nós olhamos, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele tem batido na porta, mas as pessoas não têm abrido a porta, aleluia, para Jesus entrar e fazer morada. Alguns dias atrás, o pastor Joel, ele pregou aqui na igreja, não estava, mas geralmente quando eu não estou, eu acompanho as mensagens que são pregadas no YouTube. E ele diz em relação ao casamento: será tão difícil as pessoas quererem se casar? E baseado na sua pergunta, eu falo com o tema de hoje: por que é tão difícil as pessoas quererem servir a Deus? Por que é difícil as pessoas? Você fala do amor de Deus, mas as pessoas não dão ouvido àquilo que você fala para elas. Jesus, ele tem chamado o ser humano através de mensagem ministrada pelos ministros de Deus e de todos aqueles que acreditam na existência de um soberano. Agora vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Deus, ele tem convidado o seu povo a aproximar-se dele, porém muitos têm fugido ou distanciado da presença de Deus. O que falta é Jesus. A mensagem dessa noite, ela está relacionada ao não crente, mas ela também está relacionada ao crente que vem à igreja. Porque muitas das vezes, como o irmão Adilson pregando ontem, quando ele falou: volte ao primeiro amor. Porque, amadas igrejas, mensagens estão sendo pregadas. É como diz Jesus: o amor de muitos esfriará. Mas, amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, como nós podemos esfriar, sabendo da existência de Jesus na nossa vida, sabendo daquilo que Ele fez e faz por nós? Porque eu vou me esfriar, sendo que Ele foi crucificado por amor à minha vida e à sua vida? Mas muitas das vezes, o que falta é Jesus na vida da pessoa. Quantas pessoas elas não querem mudar? Elas estão de uma tal forma, e às vezes ela fica parada na inércia,
ama tanto? E a resposta é porque você é precioso para Ele. Por isso que Ele tem chamado. Então aqui, quando nós olhamos aqui, que você é precioso para Jesus, e quando nós entendemos na palavra de Deus que nós somos imagem e semelhança de Cristo, por aí nós percebemos a importância que nós temos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que lhe falta é Jesus. E às vezes, quando nós pregamos o Evangelho para aí fora, muitos falam sobre o tempo. Muitos dizem: eu não tenho tempo para Deus. Mas acham tempo para fazer outras coisas. Desculpas são as que mais são ouvidas. Eu não tenho tempo para reunir com a minha família. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Eu estou muito cansado. Amados, por mais que eu e você trabalhamos em uma semana inteira, o sábado e domingo, é o mínimo que nós devemos de fazer para o nosso Deus: servir a Ele e o adorar. Glória a Jesus. E quando as pessoas falam: eu não tenho tempo para ir à igreja, estou muito cansado. Mas muitas das vezes, se você chamar essa pessoa para ir para um outro lugar, ela não mede esforço, ela não mede canseira, mas há o convite para vir para a igreja. As pessoas acham difícil. Eu estou cansado. Outros dizem: eu trabalho tanto e não tenho tempo para brincar com os meus filhos. Outros falam: a minha vida é tão corrida que já tem meses que eu não vejo o meu pai e a minha mãe. Outros falam assim: minha vida é tão corrida que já tem anos que eu não cuido da minha saúde. E aí, certa vez, o Dr. Laí Ribeiro, ele diz sobre ao cuidarmos da saúde. O Dr. Laí Ribeiro, ele diz: aquele que não tem tempo para cuidar da saúde precisará de arrumar tempo para cuidar da doença. Então, tempo que muitas das vezes as pessoas não acham tempo para estar em família, não acham tempo em sair um pouco da sua casa e vir para a igreja. Hoje as portas estão abertas, mas em 2021, quando teve a pandemia, 90 dias, a igreja foi fechada. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Amados, a mensagem dessa noite é: aproveite as suas oportunidades. Aproveite as suas oportunidades, aproximando-se de Jesus cada vez mais. Hoje temos saúde, o amanhã não sabemos. Então, amado, o que lhe falta é Jesus. E quando nós trazemos aqui também para a palavra de Deus, quando Pedro ele negou Jesus por 3 vezes, mas ali
ceia do lava-pés, quando ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mostrando o Senhor, chegou um certo momento que Ele se fez servo para poder lavar os pés dos discípulos. E ao Ele lavar os pés dos discípulos, chegou o momento de Pedro ser lavado os pés dele também. Foi um exemplo que o nosso Senhor, Ele quis demonstrar para aqueles discípulos ali. Então Ele fala, ao terminar mais à frente, vocês irão entender tudo o que eu estou fazendo. E ali, quando chegou um certo momento da vez de Pedro, ele fala, Senhor, nunca me lavará os pés. E Jesus, Ele responde para Pedro, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Quando nós olhamos aqui na história de Pedro e Jesus, Pedro, ele fica meio assim de Jesus querer lavar os pés dele. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Mas quando Jesus falou para ele, Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo. Então Pedro, ao ouvir isso, ele mudou. Senhor, então o Senhor pode lavar não só os pés, mas a cabeça, as mãos, pode o Senhor lavar então. Em outras palavras, eu quero fazer parte da vida do Senhor. Então Jesus fala para Pedro, Pedro, aquilo que está limpo não é necessário lavar. Então Jesus, ao Pedro permitir, lava os pés. Então, amados, nós vemos aí Pedro, quando ele quis rejeitar Jesus, ele volta atrás. Não, Senhor, eu quero fazer parte da vida do Senhor na minha vida. Pode me lavar os pés. O caminho para as nossas vidas é a presença de Jesus Cristo, servindo a Ele e o adorando. Quantas pessoas têm morrido pela fome espiritual no mundo? Mas essa fome que eu menciono não está relacionada à má distribuição de renda para as famílias. Não é isso que eu quero dizer. Mas as pessoas têm morrido de fome espiritual por não ter a sede de ouvir a palavra de Deus. É essa que é a fome que eu menciono aqui. No livro de João 6,35, Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Vemos aí um convite. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, convite, nunca terá fome. Por outro lado, Jesus, ele diz também certa vez em São João 6, 49, 58, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Muito embora esse pão enviado a toda a humanidade, houve pessoas e até nações que rejeitaram esse pão que desceu do céu. Quando ele veio para os que eram seus, judeus, até os judeus chegaram de rejeitar a presença do nosso Senhor.
céu. A palavra de Deus, ela está sendo pregada a todo mundo, a toda gente. Em algumas mensagens eu cheguei de mencionar aqui um certo pensamento, quando ele diz da seguinte forma: é fácil ter Cristo no peito, o difícil é ter peito para andar com Cristo. Difícil é ter peito para andar com Cristo. Por que isso? Dificuldades. Se eu convido a pessoa, ela fala assim: eu não vou na sua igreja esse sábado, não, vou no outro. Chega no outro, essa pessoa não vem. Então, convite, são convidadas as pessoas, mas desculpas são aquilo que nós mais ouvimos. O que lhe falta é Jesus. E nessa noite eu falo que Jesus é o caminho certo que você precisa. Jesus é o caminho certo que a sua família precisa para trilhar. São João, quando as pessoas estavam com dúvida sobre qual caminho levaria ao Pai, e diante da dúvida dela, Jesus ele apresenta um caminho. Mas além de ele apresentar um caminho, ele também apresenta a direção. Então ele diz aqui em São João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Quando fala em verdade é porque tem a falsidade, tem a mentira. Mas Jesus ele exorta para nós o caminho certo a escolhermos para nós conquistarmos a vida eterna. Então ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, amados, todos que vierem ao Senhor com um coração sincero, não errará o caminho que conduzirá à vida eterna. Então, amados, que nós ficamos aqui nessa noite, o que falta é Jesus. O que falta é Jesus na minha vida, na sua vida. Se nós estamos no caminho, continuamos no caminho. Não adianta nós caminharmos e chegar a um certo momento nós paramos. E às vezes tem aquele que ele fica desanimado. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu continuo na igreja? Será que eu estou no caminho certo? Daniel Goldring, certa vez ele diz em um tema dele: corra rápido, mas corra para o lado certo. Tem pessoas caminhando para o lado e correndo para o lado errado. Então é momento de parar e pensar, refletir sobre a vida. Aquele que desperdiça, o filósofo diz, aquele que desperdiça um minuto do seu tempo, ainda não descobriu o valor da vida. Então, amados, eu e você precisa às vezes parar e pensar, refletir como é
pessoa não vem, aproveite a oportunidade. O hoje é nosso, o amanhã é de Deus. A nossa vida, como diz o apóstolo, a nossa vida é como um vapor que vai se desvanecendo a cada dia mais. E se nós não pararmos e refletir o que eu quero para a minha vida, estou no caminho certo. Aproveite, amado, as oportunidades. Se você é novo, aproveite estando na casa do nosso Deus. Se você está de minha idade, aproveite esse momento estando na casa do nosso Deus. Porque muitas das vezes a vida em que nós vivemos chegará um momento em que nem arrastado nós não teremos força para estar na igreja. Então, amados, o que lhe falta é Jesus. Aproveite as oportunidades. E finalizando aqui, como diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Olha só, amados, vinde a mim. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está com a sua vida na qual você não está encontrando solução, Jesus fala que vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele fala mais, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Convite, amado,